da tribuna. Temos um dia de intenso trabalho pela frente. Mas vamos lá, vamos trazer luz aos temas que vão ser debatidos nessa manhã, que cabem ao Poder Legislativo e que no Estado Democrático de Direito o Parlamento faz com muita responsabilidade. Infelizmente, o governo Adiló tem se demonstrado incompetente no que se refere a legislar. Vejam, colegas vereadores e colegas vereadoras, nós estamos votando aqui o veto de um projeto do Poder Executivo, proposto pelo prefeito Adiló. Seguindo, veto esse desse projeto que passou pelas comissões dessa casa, que são presididas pela base do governo. Uma parte, vereador, depois. Pareceres de constitucionalidade e de legalidade, postos. E com justificativa, e aqui eu quero me referir, eu vou parafrasear o vereador Capitão Ramon. Qual que é a câmera? Vamos para aquela lá. Aos trabalhadores e às trabalhadoras da Codeca. Há uma força oculta, que já não é mais tão oculta assim, e vejam no que diz da justificativa do veto. Aliás, no parecer. Vejam o que se coloca no parecer. Diz o seguinte: o Poder Executivo, ao receber o projeto que ele mesmo propôs, decidiu pelo veto total por razões de interesse público, conveniência administrativa e, em letras maiúsculas em destaque, reavaliação do planejamento governamental ao presente projeto. Minha cara vereadora Daiane Mello, vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Codeca, será que a reavaliação envolve repensar a função da Codeca? Será que isso se torna cada vez mais real? Será que os vereadores e vereadoras dessa casa vão dar anuência a derrubar um projeto aprovado por unanimidade nessa casa, proposto pelo Poder Executivo, que não quer mais resolver uma questão histórica, que é do uso de um terreno pela companhia? E que nesse momento se traz argumentos de a companhia tem problemas, que ela é deficitária, essas vozes ocultas, em certa medida, até falam numa possibilidade de privatização. Eu já escutei isso aqui. Será essa a intenção, vereador Cláudio Libardi? Eu não sei. Eu defendo aqui que votemos pela derrubada do veto e atenção, codequeiros e codequeiras. Codequeiros e codequeiras e comunidade caxiense. Nesse momento, aos vereadores e vereadoras que colocarão a sua impressão digital na derrubada desse veto, pode se iniciar uma mudança na companhia, que lá na frente pode levar a uma situação catastrófica, já que a intenção está posta, reavaliação do planejamento do que havia sido definido. Isso é uma parte, vereador Iago Morandi. Vereador Lucas, eu acredito que falta, acho que um empenho ou pessoas competentes lá na parte do jurídico, já falei aqui, outras vezes aqui, não posso usar a palavra de baixo calão para os caras acordar, porque eles ficam dodóizinho, eles vieram para a vida pública e acham ruim quando levam, né, críticas aqui na tribuna. Depois eu vou explicar melhor na minha fala ali no grande expediente, mas com todo respeito, a gente já foi lá debater o caso Manha Bosco, chegamos lá, a vereadora Daiane lembra, o vereador Cláudio sabia mais do que o procurador do município e algumas pessoas que auxiliam o jurídico da prefeitura. Então, eles podem estar fazendo consulta no escritório do vereador Cláudio aqui, ou talvez com os assessores nossos que são formados em direito, que vão saber mais do que o pessoal está lá. Mas eu acho que eu sei a resposta, é porque eles estão preocupados em perseguir servidor. Eu acho que é por isso que eles estão se atrapalhando. Vereador Cláudio, eu só quero concluir minha fala
Vai lá, vai lá. Eu só queria lhe perguntar o que lhe informaram sobre o veto na Codeca na sexta-feira. Aliás, obrigado, vereador. O Milton Balbinotti, diretor da Codeca, não sabia. Então vejam a galhardia e a incompetência do governo. O diretor-presidente da Codeca não sabia da decisão do governo. Melhorem, gente. Melhorem, porque a cidade está sofrendo com as decisões e ações que vocês tomam enquanto governo. Muito obrigado. Próximo inscrito.